como ele já falou, eu trabalho com material de construção, né, há bastante tempo. Só que, às vezes, visto do ponto da engenharia, né, das edificações, a gente fala material de construção é um pouquinho diferente do que você simplesmente ir numa loja de material de construção, né, para comprar uma torneira, comprar um revestimento, um piso, alguma outra coisa. Então a gente vai focar aqui hoje na palestra sobre um ponto de vista um pouco assim mais técnico, né? Procurar tirar algumas dúvidas de vocês sobre algum tipo de algum uso de algum material de construção, tá? Bom, só uma introduçãozinha aqui, né? Então, o material de construção já é utilizado há bastante tempo, né? Tanto igual fala ali no slide, né, que a própria história foi dividida pelos materiais. Idade da pedra, idade do bronze, né? Então, quando o homem começou a descobrir, né, os materiais de construção, ele usava o que ele encontrava, pedras, paus, né? Tudo que ele encontrava na natureza, esses foram os primeiros materiais de construção que teve, tá? Depois, como fala no finzinho ali, com o tempo alguns materiais passaram a ser modelados, pedra, madeira, barro, por exemplo. Então, o homem começou a trabalhar esses materiais, né? Começou a moldar as pedras, começou a utilizar o barro, e aí foi daí que começou isso bem lá atrás, né? Aí melhorando os tipos de materiais. Bom, e ali fala pra gente, ó, importância da disciplina. Então, importância dessa disciplina, de materiais de construção, essa disciplina que vocês vão ter. Pessoal, não sei se já teve, como é que está aí, né? Ou vai ter ainda essa disciplina durante o curso. Então fala ali um lembrantezinho ali pra gente, ó. O acadêmico se descuida do assunto, dando mais importância às cadeiras consideradas mais difíceis. Então, às vezes a pessoa, né, o engenheiro, ele preocupa ali com o cálculo, né? Calcular ali a viga, pilar, né? Com as contas, e não dá importância às vezes para o material que vai ser utilizado, né? Então a gente tem que ficar atento a isso aí, porque não adianta você fazer os cálculos corretos, né, das vigas, dos pilares, e depois você, por exemplo, usar um material de má qualidade, usar uma areia ruim, uma brita, né, um cimento que não é apropriado. Então, o erro vai estar na hora de você utilizar esse material. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, por isso a importância dessa disciplina, porque a qualidade do material, como é empregado esse material, influencia muito no resultado final da sua obra. Tá? Então, fala de não adianta saber calcular uma estrutura se não souber dosar o concreto para obter a resistência prevista, né? E principalmente quando a gente fala de concreto, a resistência final do concreto, né? Os materiais que são empregados para você fazer esse concreto, então vão influenciar muito na resistência final do concreto. Então, isso ali é só para destacar a importância da disciplina, não só no concreto, mas como na alvenaria, né? Você utilizar um bloco de qualidade, um tijolo de qualidade. Então, tudo isso vai influenciar no resultado final. Então tá lá, da qualidade dos materiais empregados irá depender a solidez, a durabilidade, o custo e o acabamento da obra. Tá? Então, mais uma vez, aí a importância dos materiais. Aí fala ali, lembra, né, da qualidade dos materiais empregados na obra. Então a gente tem que estar atento a esses materiais que a gente vai empregar na obra, para a gente não ter surpresas depois. Tá? Então, por que estudar os materiais? Novamente reforçando, para saber especificar os materiais, para conhecer as limitações, as propriedades, as vantagens e a melhor forma de utilização dos materiais. Então, por isso que a gente estuda esses materiais, tá? Para você ter sempre, né? A gente está ficando muito repetitivo, mas você ter o quê? Qualidade nas suas obras. Você vai
Você estudando esses materiais, você pode tirar o maior proveito das suas propriedades, né? Então, por isso fala ali das vantagens. Aí vem como especificar os materiais, tá? Usar a maior exatidão possível, sempre citar os dados técnicos, tá? Então por exemplo, sempre citar os dados técnicos. Quando você for especificar um material, procurar dar o nome correto desse material, né? Você vai comprar um cimento, tá? Vocês vão ser futuros técnicos, tá? Então você tem que especificar corretamente. Às vezes você vai trabalhar no escritório, aí futuramente você vai ficar responsável pelo setor de compra, você vai preencher ali uma ordem de compra. Então você não vai, né, colocar lá, fulano de tal, obra tal, me manda 5 sacos de cimento. Você tem que especificar, eu quero 5 sacos de cimento, tipo CP2, né? Aí você vai indicar a resistência, CP2, 32, a classe de resistência dele, né? Geralmente a gente usa muito CP2 e 32, para especificar tudo, tá? O pessoal já viu sobre cimento, já estudou sobre cimento aqui, não? Sabe o que é o CP2, CP3? Tá? Então é muito importante especificar para você não ter problemas, para não chegar material errado na obra também, tá? Eu mesmo lá na loja de materiais de construção, então o que acontece muito é isso aí, o pessoal pede material errado. Por quê? Porque o pessoal que vai comprar, ninguém, né, especifica o material. O cara chega lá e fala assim, eu estou querendo um tijolo. Mas que tijolo que você precisa? Você não tem daquele furadinho? Você não tem daquele quadradinho? Então é sempre assim que o pessoal fala. Então tem que especificar, né? A gente tem que procurar sempre especificar, tá, os nomes técnicos, para não ter problema, tá? Então eu já falei, além de nomear o material, convém citar a classificação, tipo, dimensão, estar atualizado, ter um guia de especificações técnicas. Então você tem que ter um material, né, para recorrer a essas especificações e estar sempre atualizado, para você não pedir material errado, não falar nenhuma besteira. Então, pessoal, aonde eu falei isso tudo, é aonde eu queria chegar, para a gente especificar esses materiais, né, comprar o material correto, saber o que você está usando, é importante a gente saber um pouquinho disso aqui, da normalização, tá? Porque não sou eu que vou falar para você, esse material é bom, esse material é ruim. Quem fala são os órgãos competentes. E os órgãos competentes fazem o quê? Fazem as normas. Elaboram-se normas com o objetivo de regulamentar a qualidade, a classificação, a produção e o emprego dos diversos materiais. Então as normas vão te mostrar quais são os materiais de qualidade, como eles se classificam, aonde eles são empregados. As normas vão dizer isso para a gente. Então, pessoal, a gente tem aí as normas técnicas. Então, a gente tem alguns níveis de normalização. A gente tem normalização internacional, tá? Regional, nacionais, as normas de associações e a norma empresarial, ou normas empresariais, tá? Então, normas internacionais. Mas por que eu tenho que saber normas internacionais? Hoje em dia você vai usar um produto, nem sempre esse produto, né, é fabricado na nossa cidade, no nosso estado, né, até mesmo no nosso país. Hoje em dia mesmo a gente tem uma grande, né, variedade de materiais aí vindo da China, de outros países. Então, esses materiais, para poderem, né, ser vendidos aqui no nosso país, eles têm que seguir algumas normas, tá? Aí, por exemplo, entram normas internacionais. Então, o que são essas normas? São normas técnicas estabelecidas por um organismo internacional de normalização.
resultante da cooperação e de acordos entre grande número de nações independentes com interesse comum. Exemplo, ISO, tá? Aí fala ali, ISO, Organização Internacional de Padronização. Então, o que está escrito está diferente um pouquinho ali da abreviatura, né, que é ISO, porque ali já está traduzido para o português. Tá? ISO seria a abreviação, isso em inglês. Então, pessoal, vocês já viram falar em ISO 9001, ISO 9002, né? Então, esses produtos, né, que têm ISO, tá, eles podem ser comercializados entre um país e o outro. Então, isso aqui já é um ponto. Se você tem alguma dúvida, às vezes aquele material é um material de qualidade, então se ele está ali que ele tem uma ISO, tá? Então ele já está demonstrando que esse material passou por processos avaliativos sobre qualidade, sobre tipo de fabricação, tá? Então é um material que você pode utilizar na obra. Normas regionais, tá? São normas técnicas estabelecidas por um organismo regional de normalização para aplicação em um conjunto de países. Então, as regionais, elas já são mais limitadas, tá? Então, é um conjunto de países. Exemplo, normas do Mercosul, desenvolvidas pela AMN, Associação Mercosul de Normalização. Então, os países que fazem parte do Mercosul, né, criaram, né, um regime ali de normas, tá, sobre os seus produtos para eles poderem comercializar entre eles. Então, são as normas regionais. Normas nacionais, tá? Isso é muito importante também. São normas técnicas estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. São identificadas com a sigla NBR. Então, o pessoal já deve ter escutado muito dessa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, aqui no nosso país, né, a gente tem normas para tudo. Então, né, o Lucas que falou, não, a gente segue normas, então não estou eu que estou falando, né? A gente tem as ANBRs para seguir. Então a gente tem várias ANBRs que vão mostrar para vocês como se proceder com certos tipos de materiais, como esses materiais são fabricados. Então tudo isso segue normas, tá? Para você fazer um concreto tem normas, para você armar uma ferragem tem normas, tá? E na fabricação desses produtos também tem normas, né? A fábrica de cimento, quando vai fazer um cimento, ela segue normas. Então tudo tem norma. Normas de associação. Então são outro tipo de normas também que podem ajudar na hora de você escolher um material. São normas técnicas elaboradas e publicadas por uma associação representante de um determinado setor, a fim de estabelecer parâmetros a serem seguidos por todas as empresas a elas associadas. Bom, o que eu quero dizer com essas normas de associação? Por exemplo, material cerâmico, tá? Tijolos, telhas, pisos, revestimentos. Tem uma entidade de associação que é a CCB, Centro Cerâmico do Brasil, tá? Então, essa CCB, ela cuida do material cerâmico. Então, uma empresa, tá, que é associada à CCB, ela é associada à CCB, mas para ela receber o carimbo, o selo da CCB, o material dela tem que ser avaliado pela CCB. Então, você vai comprar um piso, né, um revestimento cerâmico, por exemplo, você vai, olha na caixa, está lá CCB, né, a telha, tem geralmente marcado no verso. Então, você olha e fala, esse aqui tem um selo da CCB, passa por várias avaliações. Então já é um ponto a mais para você pender por aquele material, tá? Na parte de concreto, a gente tem a ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, tá? Então o pessoal também já deve ter visto falar da ABCP. A ABCP, ela é uma entidade muito conhecida na parte
de concreto, né? De tudo que é concreto, não, perdão, de tudo que é derivado do cimento porte, né? Do cimento. Então, tubos de concreto, blocos de concreto, telhas de concreto, tá? Muitas delas trazem o selo da BCP. Tá? Não é porque ela simplesmente se associou na BCP e paga uma mensalidade ali, não. Não, o produto dela é avaliado por essa entidade. Tá? Bom, e por último, tá? A gente tem as normas empresariais. São normas técnicas elaboradas e aprovadas visando a padronização de serviços em uma empresa ou um grupo de empresas. Tá? Aí isso aí já é mais restrito. A um grupo de empresas, fabricante de um certo tipo de segmento, um certo tipo de produto, tá? Cria ali umas regras, tá? Para a fabricação desse produto. E essa já é mais difícil de se ver. Tá? Essas empresas criam essas regras para poderem, né, fechar isso e impedir uma concorrência desleal, né? A pessoa fabricar alguma coisa sem nenhum critério ou no mercado, né? Então essas empresas fazem isso para se proteger. Um exemplo, a gente vê, pode ser as tintas, né? A gente tem a Abrafat, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Então, essas empresas, tá? Elas se juntaram, várias empresas fabricantes de tinta, formaram essa associação e criaram algumas normas, né? Discutiram entre elas o que elas poderiam fazer, né, no mercado de tintas para melhorar, né, o entendimento do pessoal sobre como usar as tintas, sobre como aplicar, sobre o padrão de qualidade, né? Há pouco tempo que eu falo, já deve estar fazendo isso, hoje já há uns 3 anos ou mais. Agora as tintas são classificadas entre econômica, standard, premium. Então isso foi uma iniciativa, né, dos próprios fabricantes, para você poder diferenciar uma tinta da outra, né, de acordo com o seu rendimento, de acordo com a sua cobertura, né, seu padrão de qualidade. Bom, pessoal, então, voltando aqui, normas técnicas, só para lembrar, a gente tem internacional, no topo, regional, né? A internacional vale praticamente todo mundo, né, através das ISOs. A regional já restringe um pouco a alguns países, as normas nacionais é dentro do próprio país, tá? As de associações, tá? E as empresariais, por último, são um grupo menor. Então, esses são os níveis das normas técnicas. Bom, o que eu queria passar para vocês com essas normas, tá? Então, eu queria chamar a atenção para vocês sobre a qualidade dos materiais, o tipo de uso desses materiais, onde eles devem ser aplicados, tudo tem uma norma. Não é porque o rapaz ele trabalha na construção, eu sou pedreiro, eu trabalho na construção há tanto tempo, eu uso assim, assim, assado. Tudo bem, a pessoa usa, mas às vezes ela pode estar aquele tempo todo, né? Fala, já fiz várias casas, tá? Mas às vezes ele fez várias casas de maneira errada, né? Então, tudo tem uma norma para seguir, tá? Não é porque fulano falou que tal marca é boa, eu posso fazer de olho fechado que eu não vou ter problema. Então não é bem por aí. Então as normas têm função orientadora e purificadora no mercado, tá? Então orientadora, eles vão ter a função de orientar vocês, tá? De como proceder, de como utilizar esses materiais. Purificadora no mercado, então ela procura
né, padronizar para quê? Para que todos os materiais sigam essas normas, tá? E não tenha aí uma concorrência desleal, não tenha um material de má qualidade no mercado. São recomendações com base na melhor técnica disponível e certificada num determinado momento, para se atingir um resultado satisfatório. As normas valem como padrão mínimo de referência. Então, mais uma vez frisando, as normas são uma referência para vocês. Tá? Bom, pessoal, e aí depois a gente tem aí os principais tipos de materiais, né? Agregados, aglomerantes, cerâmicos, metais, plásticos, tintas e madeiras. Então, basicamente hoje, os materiais são divididos nesses grupos aí, são os tipos mais importantes de materiais que a gente tem. Então, o que eu queria fazer com vocês da agora em diante? Eu expliquei essa parte de organização, tá? E agora eu queria tirar uma ideia com vocês, aprender um pouquinho com vocês, alguma dúvida aí, o pessoal perguntar, e aí a gente vai tentando falar, né, dentro dos materiais. Se o pessoal tem alguma dúvida sobre algum tipo de material, né, então pode perguntar, para a gente conversando, a gente debatendo aqui, tá? Se eu não der conta aqui, eu vou tentar aqui pesquisar e trazer a resposta para vocês, tá? Alguma dúvida aí? Algum tipo de material que vocês usam, o pessoal queria saber mais a respeito? Então pergunta, Fernando. Bebeu um golinho de água.